e antecede o 52. Salmo 51. Glória a Deus. Estou ouvindo páginas virando ainda. Todos encontraram? Amém. Esse salmo é do rei Davi. É ele quem escreve. E ele escreve esse salmo num momento de que ele está totalmente, eu poderia dizer, envergonhado desse Deus. E ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te agradas na verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Vamos falar com esse Deus. Feche seus olhos, para que nada te roube a atenção nesse momento de conversar com esse Deus, de pedir para que esse Deus fale conosco através do seu Espírito Santo, nos revelando tudo o que nós necessitamos aprender desse salmo de Davi. Nós estamos diante de um salmo de piedade, um dos. Esse salmo, ele mostra verdadeiramente que nós temos um Deus amoroso que está sobre todos os acontecimentos da nossa vida. Esse salmo, ele nos apresenta uma pessoa que
através de uma série de atrocidades, através de uma série de iniquidades, recebe o favor de Deus, é perdoado, como também é elevado e exaltado como um homem segundo o coração de Deus. Esse salmo nos mostra que esse Deus espera de nós o verdadeiro arrependimento. Querido Deus Pai, fale conosco, Senhor, fale conosco, Pai. Sabemos, Pai, que o Seu Espírito Santo já se faz aqui presente. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que vai nos revelar tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, aprender da Sua palavra, Pai. Não para que nós tenhamos somente a informação, mas que essa palavra possa ser manifesta, Senhor, a todos os instantes da nossa vida, Pai. E que nós possamos se lembrar desta palavra, Senhor, a todos os instantes da nossa vida, e voltarmos para Ti, Senhor, obedecermos a Sua vontade, Pai, obedecermos a Sua vontade, Pai, e conforme já foi dito aqui, conforme já foi ministrado aqui nesta noite, quem está em Cristo Jesus, já morreu com as suas vontades, já morreu com as suas concupiscências. Revele a nós, Senhor, tudo o que o Senhor necessita, ou melhor, tudo que nós necessitamos saber de Ti, Pai. Para a honra e glória do Seu Filho Jesus, é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: Deus se agrada em ver um coração sincero. Deus se agrada em ver um verdadeiro arrependimento. Irmãos, nós temos um Deus onisciente. O próprio salmista, os próprios salmos nos revela essa onisciência. A palavra de Deus nos revela essa sua onisciência, e nós não podemos chegar diante desse Deus com hipocrisia. Nós não podemos disfarçar diante de um Deus que sabe de todas as coisas. E Ele espera verdadeiramente em cada um de nós essa sinceridade. Nós sabemos que a nossa natureza, as nossas vontades, às vezes sobressaem a vontade desse Deus, mas no seguinte segundo, no momento seguinte, esse Espírito Santo já está nos convencendo de que nós transgredimos com esse Deus, erramos o alvo, e compete que verdadeiramente nós nos apresentamos para esse Deus agora com o coração sincero. Amém? Para entendermos esse salmo, nós precisamos debruçar em 2 capítulos de 2 Samuel. O que motivou Davi a fazer essa oração tão intensa, tão interiorizada, porque dá para nós vermos que o quanto ele padecia ali naquele instante, quando ele estava orando para esse Deus, envergonhado desse Deus. O que motivou esse arrependimento? No capítulo 11, 12 de Samuel está descrito esse acontecimento. Eu fiz um resumo do capítulo 11, depois eu quero ler para vocês o capítulo 12, alguns versos do capítulo 12, para que realmente a gente vê uma pessoa que está verdadeiramente arrependida do seu ato. Em 2 Samuel, no capítulo 11, dos versos 1 a 5, diz a palavra que Davi, ele, depois de uma série de guerras, em outras palavras, ele tira umas férias. Ele não vai para o campo de batalha, porque era o costume de todos os reis ir à frente do seu exército.
Diz a palavra que ele levanta do seu leito e vai até a sua sacada. Os especialistas dizem que o homem gosta de ver e a mulher gosta de aparecer, de se mostrar. Quem diz isso? Os especialistas. E ele passeando pela sua sacada, ele vê uma mulher se banhando. A Bíblia não revela, mas nós entendemos que quem está tomando banho está. Ele vê, ele deseja, ele cobiça, e possui Betseba, melhor dizendo, Batseba. E quando ele vê, a partir daí ele já começa a imaginar, não é? Como é estar com essa pessoa? E ele manda os seus servos ir e trazer ela até o palácio. E o que acontece é que ele a possui e engravida ela. Dos versos de 2 Samuel, no capítulo 11 ainda, nos versos 6 e 13, Davi, com um propósito de dar as férias para um general que está lá combatendo, que obviamente era o marido dela, Urias, ele traz Urias para casa, claro, tentando encobrir o pecado dele com a mulher de Urias, tentando encobrir essa gravidez. Ele traz esse soldado, ele traz esse que estava lá no combate, e como se fosse presenteá-lo, né, dando umas férias, claro que com um propósito maior, para encobrir esse seu pecado. Só que ele não contava que Urias era muito dedicado a ele, era muito fiel a ele. Urias não admitia a hipótese de deitar, de ir para casa e se deitar com a mulher e ter na sua cabeça os seus amigos morrendo no combate, combatendo lá, e ele de férias. Ele não aceita essas férias promovidas por Davi. E diz a palavra que ele nem vai, depois que ele tem essa conversa com Davi, ele nem vai para casa. Tudo que Davi esperava era exatamente que ele fosse para casa. Ele não vai para casa. A palavra diz que ele dormiu na porta do palácio, com os outros servos. Davi, sabendo disso, no outro dia chama ele de volta, diante da sua presença. Davi dá para ele um banquete, e nesse banquete Davi faz com que ele fique bêbado, como se de bêbado. Agora ele vai para a casa dele e faz o serviço, mas ele não vai. Podemos dizer que toda a estratégia de Davi com relação para encobrir essa gravidez, fazer com que o marido dela voltasse, né? Porque naquela época não tinha DNA, quem ia saber que ele era o pai? Se realmente Urias chegasse a ir até a casa dele e consumar o ato, estaria encoberta essa gravidez. Diante de Urias ter se negado em ir para a sua casa por 2 vezes, ainda que com a insistência,
Diz a palavra que, não é, além dessas férias que Davi estava promovendo, ele tinha até dado presentes para Urias, e Urias recusou isso tudo. Diante disso, Davi devolve ele para o campo da batalha e encaminha uma carta pelas mãos dele para que entregue para Joabe, que era o comandante do exército de Davi, que estava à frente de todas as batalhas. E nessa carta que Urias está levando para entregar para Joabe, ele está levando a sua própria sentença de morte. Ou seja, Davi, ele pede para que Joabe coloque Urias na frente de todos os combatentes, consequentemente, um lugar de maior risco. E se não bastasse, ele fala para Joabe, para deixar só ele na frente, e não deu outro. Diz a palavra, não é, que Urias morre no campo de batalha. 2 Samuel, do capítulo 11, dos versos 14 a 25. Como não deu certo o plano de fazer Urias deitar-se com Betseba, Davi o manda de volta e ordena que o coloquem sozinho no campo de batalha, a fim de ser ferido e morrer. E nos versos 26 e 27 deste mesmo capítulo, quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-lo e a trouxe para o palácio, e ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Até aí parecia que o plano de Davi estava dando certo. Falhou o primeiro, mas no segundo ele concluiu com a morte de Urias. Penalizado com aquele acontecimento, ele faz de Betseba a sua esposa, a sua mulher. Ele a traz para dentro do palácio, não é? Mas a palavra diz que, no verso 27, que, porém, isto que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor. E no capítulo 12, que eu vou ler em detalhes para vocês, dos versos 1 a 15, o Senhor, que tinha desagradado, né, os olhos do Senhor, viu essa maldade de Davi e não se agradou disso. O Senhor envia Natã a Davi. Natã era o profeta que falava, não é, o que Deus queria para Davi a todos os instantes. Natã, aqui com muita habilidade, ele foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gados em grandes números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, ele pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, depois de ouvir essa história, diz a palavra que o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você.
Eu imagino, não é, que nesse momento Natan colocou o dedo em riste na cara de Davi e disse: esse homem é você. Assim diz o Senhor de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Irmãos, a palavra diz que Davi teve entre mulheres e concubinas 700. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O que essa palavra mostra para mim, o que essa fala do Senhor para Davi, é que esse Deus quer fazer infinitas coisas para cada um de nós, mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele já tinha dado muitas coisas para Davi. Essa palavra nos mostra que o pecado retarda as bênçãos do Senhor. Se você está em falta, veja aquilo que você está pedindo para esse Deus. Não está entrando nos ouvidos dele. Olha o que ele diz: e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Esse Deus não está falando aqui só para Davi, ele está falando para todas as pessoas que realmente têm um coração sincero diante dele. Esse Deus é galardoador, ele quer nos dar mais e muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, por esse poder que já opera em nós. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. A palavra nos diz, a história de Davi nos mostra que os filhos dele começaram a deitar com as concubinas dele. O pecado entrou na casa de Davi de uma forma, não é, aonde que os próprios irmãos cometeram incesto. O pecado entrou na casa de Davi, aonde que ele foi perseguido pelo próprio filho, e ele matou o próprio filho também em batalha. Então Davi disse: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso você me deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 1 a 15. Aconselho até a igreja a meditar nesses 2 capítulos, a olhar, não é, a iniquidade e ver a misericórdia, a piedade, o amor desse Deus para conosco, conforme ele foi com Davi. Quando nós olhamos para esse Salmo 51, nós estamos diante de um coração verdadeiramente arrependido, irmãos. Ao confessar seus pecados e pedir perdão para Deus, Davi nos dá alguns direcionamentos para acertarmos de verdade com o nosso Deus. O primeiro direcionamento: devemos chegar até o Senhor
com o coração verdadeiramente arrependido ao confessarmos a Ele. Quantas pessoas que chegam diante desse Deus com hipocrisia? Quantas pessoas que pedem perdão para Deus de falácia, da boca para fora, mas que ainda tem o gostinho desse pecado, poderia dizer, nas veias. Gostou? Normalmente, essa pessoa que não tem condições de trabalhar o pecado na vida dela, o que acontece? Ela vai se afastando, paulatinamente, ou seja, devagarzinho, ela vai se afastando desse Deus. Isso chama-se apostasia. Ela vai se distanciando de Deus. Ela perde o interesse de ir, não é, para um culto, porque o pecado vai ser confrontado para ela. Ela perde o interesse de ouvir as pessoas falarem de religião, falarem de Deus, porque isso de alguma forma, não é, coloca ela em foco. E quando ela olha para dentro dela, ela não consegue encarar, e aí que ela vai se afastando. Porque aquilo que eu sempre falo para vocês, quem conheceu Jesus, quem a Ele se entregou verdadeiramente, quem fez a conversão, ontem era trevas na minha vida, hoje é a cruz que eu busco, é Jesus que eu busco a todos os instantes da minha vida. Quem fez essa conversão jamais terá paz se pecar. O pecado, conforme já foi ministrado, o pecado não tem mais lugar na vida do crente. E essa pessoa que não encara o seu pecado, que não se arrepende desse pecado, ela vai se distanciar de Deus, ela vai se afastar de Deus. Ainda que o Espírito Santo, Romanos 8:26, geme com gemidos inexprimíveis a nossa causa. Volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus. Ela vai se afastando, ela vai perdendo o interesse, ela vai se tornando um desigrejado, consequentemente. Às vezes eu comento com as pessoas, tem pessoas que pelas suas iniquidades não podem tirar o pé de dentro da casa do Senhor, tem que estar diante da sua presença constantemente, porque se desviar, se errar, o alvo fica. Mas aqui nós estamos vendo uma pessoa que verdadeiramente vai encarar o seu pecado de fato, e de frente com esse Deus, onde Ele diz: tenha misericórdia de mim, Senhor, ainda que eu não mereça, Tu és um Deus de grande benignidade, por causa do Seu grande amor, tenha piedade de mim, compadece de mim, apague todas as minhas transgressões. É o que Ele revela para nós no verso 1 desse salmo. No verso 2 ele vai dizer: lava-me de todo o pecado que eu cometi. Perdão, meu Pai, por todas as vezes que eu cumpri a Sua vontade. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu errei o alvo. Amar-te, pecado, errei o alvo. Costumamos falar aqui com uma determinada frequência: se você olhou para determinado lugar, você errou o alvo, foi um acidente, você pecou.
Mas se você permanecer com seus olhos naquele lugar, você vai dar margem para que realmente, não é? Você vai se entristecendo. Porque o pecado entristece, irmãos. Ele te alegra 15 minutos. Ele pode te alegrar num determinado momento, mas o resto da vida ele vai te entristecer. Porque se você estiver em Cristo, você não tem mais, o pecado já não tem mais razão na tua vida. E ele vai te entristecer, ao ponto que, né, as pessoas vão se distanciando desse Deus, se não encarar, se não ir verdadeiramente com o coração sincero diante desse Deus e se arrepender daquilo que fez de errado. Irmão, nós estamos diante de uma palavra do Senhor, nós estamos diante de um acontecimento que, aplicado na nossa vida, nós obtemos verdadeiramente o perdão desse Deus. Com tudo que Davi fez, a palavra nos mostra, a história nos mostra que ele foi exaltado segundo o coração de Deus, porque a partir dessas palavras, a partir desse sentimento que tomou ele, essa oração que ele fez aqui, mudou toda a vida dele. Eu reconheço a minha culpa, Senhor, verso 3, essa culpa tem me atormentado dia e noite, essa culpa está diante dos meus olhos. Irmãos, quando você começa a falar com uma pessoa, às vezes fica nítido que essa pessoa está pecando. Não precisa ser pastor. Aliás, a palavra diz que todos somos pastores, né? Quem está em Cristo é sacerdote do Rei. Vocês são sacerdotes real. Vocês são pastores no dia a dia, né? Você percebe a incomodação quando você está falando de Deus para uma determinada pessoa? O pecado, não é? O pecado que está escravizando essa pessoa. Essa pessoa, ela está escrava do pecado ao ponto de essa conversa não fluir bem para o ouvido dela, como se fosse, vai para lá. O que está acontecendo hoje no mundo? A Europa está fechando igreja. Eu estava vendo um documentário, em 5 quadras da Europa, fechou nos últimos dias 3 igrejas, denominações diferentes, igrejas evangélicas que estão fechando as suas portas, porque o mundo está tomando conta das pessoas. Se não bastasse, o mundo também está entrando dentro dessas igrejas. As palavras que não são de Deus, que são de pastores, vão ficar, mas a palavra de Deus é eterna. Deus não tem compromisso com a palavra de Valine, Ele tem compromisso com a palavra dele. Assim como Deus não tem compromisso com a palavra de Valine, Ele também não tem compromisso com a palavra de todos os pastores. Uma vez que esses pastores estão falando a verdade contida nas Sagradas Escrituras, que é a voz de Deus, a palavra não volta vazia, a palavra ela vai tomar exatamente a proporção para a qual ela foi lançada. Eu sei, meu Deus, que foi contra ti somente é que pequei, verso 4. Não fazendo a sua vontade, pequei contra Batseba e seu fiel marido Urias. Perdão, Senhor, por ter tido traído este grande general valente, mas tenho total consciência que foi a ti, Senhor, que mais eu traí. É o que nós falávamos. Cada vez que o cristão peca, ele está dizendo: Jesus não veio.
Porque se Jesus veio para tirar o pecado do mundo e eu ainda continuo no pecado, entendendo que eu estou em Cristo, para mim, ou melhor, eu estou declarando para o próprio Jesus: o Senhor não veio. Transgredi a sua lei e nem me importei com a sua vontade. Desonrei o teu santo nome. Qualquer sentença contra mim, qualquer sentença que o Senhor proferir contra mim, já está justificada. Eu me coloco totalmente ao seu lado contra mim mesmo, porque a sua justiça é verdadeira. Eu sei que o Senhor é o justo juiz. No verso 5 ele vai dizer: eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. Irmãos, eu quero que vocês entendam a Bíblia através de duas óticas. O que Jesus diz no seu Evangelho, ele diz que muitas pessoas adorariam, muitas pessoas, não é, fariam de tudo para viver aquilo que aquelas pessoas estão vivendo naquele instante, ou seja, vendo o próprio Deus, aquilo que hoje nós vivemos, porque nós temos o Deus conosco, nós temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. E na época de Davi, o Espírito Santo, ele era sazonal, ele vinha de vez em quando. E ele vai dizer aqui: em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não conheceu Jesus, ele conheceu de ouvir falar. Ele não teve uma experiência com o Espírito Santo, não é? Com Jesus, com a vida de Jesus, com esse Deus que caminhou aqui nessa terra. Ele não participou desse momento que nós participamos, que é a graça que vem por intermédio de Jesus. Glória a Deus. Aonde que eu sempre diferencio, né, o nosso momento do momento de todas aquelas personagens do Antigo Testamento. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Em Jesus nós somos perdoados, nós somos justificados. Assim que, como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado também saiu do mundo por outro. Se nós estamos pecando nós estamos agindo contra Deus, nós estamos em rebelião com esse Deus. Por isso que Davi vai dizer: mas eu tenho consciência que foi a ti, Senhor, que eu mais traí. Segundo direcionamento: devemos pedir ao Senhor uma completa restauração e renovação interior. O Senhor se agrada a um coração sincero. O meu coração, ou melhor, enche o meu coração com a tua sabedoria, verso 6. Em outras palavras, Davi está dizendo: ensina-me a odiar o pecado e ser fiel a ti. Eu me aproximo de ti para que me ensines a sua sabedoria. Assumo diante de ti que sou um leproso moral. Miserável homem que sou. Purifica-me com isopo, que ficarei alvo como a neve, verso 7.
O que Davi está falando aqui, porque ele conhecia, não é? Ele conhecia a Bíblia até aquele momento, ele sabia o que era a lei de Deus, ele sabia que no deserto, não é? Deus, ele deu algumas leis para que Moisés aplicasse para aquele povo. Ele está aqui se referindo ao ritual da purificação do leproso, que está em Levítico, no capítulo 14, do verso 1 a 8. Se você quiser se aprofundar nessa leitura, onde que os sacerdotes usavam de uma vegetação chamada isopo. Dessa vegetação eles matavam uma ave, o sangue dessa ave era embebido nesse vegetal chamado isopo, vamos dizer que seria uma espécie de algodão, tá? E eles passavam nesses leprosos, que era o rito da purificação. E Davi está dizendo exatamente isso para esse Deus: assumo diante de ti que sou um leproso moral, purifica-me com o isopo que ficarei alvo como a neve. Verso 7. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Restaura-me, Senhor, a alegria, traga-me de novo a felicidade. Verso 8. Quando pequei, perdi a alegria, em minha apostasia me sinto como um aleijado, me sinto impedido de dançar para ti, Senhor, porque os judeus eles tinham por costumes as festas que eram obedecidas nas riscas, e essas festas eram motivo de muita alegria para esse povo. A própria palavra nos mostra, que Davi dançava. E aqui ele está se colocando com os ossos dele todos esmagados diante do pecado que ele cometeu. Ele olha com tanta profundidade para esse pecado que ele cometeu. Ele não foge da presença desse Deus, ao contrário, ele busca esse Deus, ele declara esse Deus, ele pede para que realmente esse Deus renove ele, restaure ele, limpe ele, que só assim, através dessa restauração, dessa lavagem que o Senhor vai promover a ele, através desse isopo, dessa purificação, porque ele se considera um leproso, da mão do Senhor, agindo na restauração dos seus ossos, só assim ele vai restaurar essa alegria e voltar a dançar para esse Deus. Quando eu olho para esse salmo, eu vejo aqui quanta coisa que esse Deus espera de cada um de nós. Às vezes a gente comete um pecado, pede perdão e no dia seguinte está fazendo o mesmo pecado. Isso chama-se iniquidade. Aquilo que eu falo, peca, Deus perdoa, peca, Deus perdoa, peca, Deus perdoa, peca, Deus perdoa, peca, vem o Inter 5, não dá tempo de eu pedir perdão. Pronto, morri eternamente. Eu falo Inter 5 é o que ele mais passa nesse parque, e é grande. Restaura, Senhor, a minha alegria. Não olhes para os meus pecados, não olhe para os meus pecados, e apague todas as minhas iniquidades. Verso 9. Apaga, Senhor, todo e qualquer vestígio das minhas maldades. Como sou atormentado quando penso em minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, porque cada vez que eu errar esse alvo,
esse Espírito vai me conduzir à retidão, vai fazer com que eu ouça novamente a tua voz e eu volte para ti. Coloque em mim, Senhor, um coração de carne, substitua esse coração de pedra, sem sentimento. Coloque em mim um coração de carne sensível a aprender a sua palavra e aplicar ela na minha vida, para que cada vez que eu fale com as pessoas lá fora, ou mesmo com que as pessoas lá fora, vendo as minhas atitudes, vê em mim uma nova pessoa com um novo coração. Coloque em mim um espírito reto, para que realmente eu acerte o alvo sempre contigo, Senhor. Não me lance fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Verso de 11 a 14. O que Davi está dizendo aqui é porque ele tinha acabado de presenciar. Veja que ele sucedeu a Saul, que era um homem que tinha o Espírito de Deus guiando, ungindo os seus passos. Por rebelião, por idolatria, Saul perdeu o Espírito Santo. E Davi, ele enxergou isso, ele viu isso. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Cada vez que Natã chegava para conversar com Davi, o profeta que era a voz de Deus aconselhando os passos de Davi, era a pessoa do Espírito Santo que estava ali, falando através de Natã. Esse Espírito Santo que está falando agora dentro de você. Porque se Deus fala, diz a palavra que Jesus caminha pela igreja. Peça agora o seu toque, peça agora a sua manifestação, peça, Senhor, eu não vim aqui agora somente pedindo informação, eu quero sentir a sua manifestação. Revela para mim, Senhor, os dons, revele para cada um, Pai, o dom que eles possuem, porque a sua palavra diz que quando o Senhor subiu, levou o cativo o cativeiro, e quando o Senhor desceu, o Senhor trouxe dons e repartiu para todos os homens, dons que estão repartidos dentro da sua igreja. Manifeste agora através do conhecimento, através do discernimento, através da palavra da sabedoria, esses dons, Senhor, esses dons que o Senhor comunica para nós, esses dons, esse poder que o Senhor transfere para cada um de nós, para que nós possamos utilizar na igreja do seu Filho Jesus. Traga, Pai, traga também, Senhor, dons de milagres, curas, prodígios e maravilhas, Pai. Traga glossolalia, Senhor, que cada um possa aqui falar em línguas, interpretar línguas, Senhor. Traga, Pai, todos os seus dons. Oh, glorioso Deus, o Senhor é um Deus realizador. Nós sabemos que é em Ti, Pai, que reside o querer e o realizar de todas as coisas. Nós estamos abertos, Senhor, a fazer a Sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restitui-me a alegria da Tua salvação. Conserva em mim o desejo de ser obediente, que ensinarei aos desobedientes as tuas leis. Ao contrário de muitas pessoas, irmãos, não é aquilo que eu sempre falo aqui, que tem pessoas que tomam o remédio, ou melhor, tem pessoas que expedem a bula, a receita, sem ter provado do remédio. Em outras palavras, tem pessoas pregando aquilo que elas não fazem. O que Davi está dizendo aqui,
conserve em mim o desejo de ser obediente, que ensinarei os desobedientes a sua lei. Uma vez que você se torna obediente, você passa, não é? Você tem essa sede de ensinar isso que Deus já está promovendo na tua vida, porque você tem a recompensa dessa obediência. Olha o que Deus falou lá atrás, não é? Lá em Samuel para Davi: se você tivesse me pedido mais coisas, eu te daria. Se vocês pedem mais coisa para esse Deus, Ele quer acrescentar. Veja o que está impedindo de que realmente vocês conquistem isso que vocês estão pedindo. Pecado e oração. A oração não levanta do chão. Se eu estou com um coração sincero, pode ter certeza que o ouvido do Senhor está atento para ouvir o meu clamor, como diz a palavra. Ó Deus, meu Salvador, livre-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Esse Deus, através de Jesus, já nos livrou da morte, irmãos. Ele espera que você anuncie a salvação às outras pessoas. Ele espera que realmente você seja Andrés na vida das pessoas e leve as pessoas a conhecer Jesus, assim como André fez. O terceiro direcionamento: devemos apresentar para o Senhor nosso louvor e adoração através de um espírito humilde e um coração sincero. Não basta cantar para esse Deus, basta viver aquilo que nós estamos cantando, porque é a sua palavra. Tem pessoas que ligam lá, não é? O seu toca CD, o som do seu carro. Eu ia falar toca fita, faz tempo. Está ouvindo o louvor, dirigindo, glória a Deus. Mas e as erradas de alvo? Está contemplando tudo. Ó. Aí vai procurando o retrovisor. Né? O Senhor coloca, Davi dizendo: Senhor, coloque as palavras corretas na minha boca, e eu louvarei a Ti. Sei que o Senhor não se agrada com sacrifícios de animais. Eu sei que o Senhor não se agrada com sacrifícios de animais. Sacrifício agradável ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, pois nunca nosso Deus desprezará. Esse Deus nos conhece por inteiro. Ele sabe a verdade existente em você, dentro de cada situação da tua vida. Ele sabe se verdadeiramente você quer se desvencilhar da iniquidade, ou está pedindo um favor para Ele, não é? Pedindo: Senhor, tira de mim esse pecado, não é? Mas tira devagarzinho. Deixa eu voltar lá mais umas vezes, não é? E o quarto e último direcionamento: devemos orar pedindo as bênçãos do Senhor para todos os irmãos na fé, como também para os que ainda não foram alcançados e não conheceram ainda esse Jesus que vocês já conhecem. O que Davi está dizendo aqui: ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Eu olho para essa oração, vendo o clamor de Davi, através da bondade desse Deus, pedindo para que Jerusalém tenha as suas muralhas, ou seja, os seus muros de defesa totalmente construído. Eu olho para esse bairro que está aqui na frente,
Irmãos, nós somos chamados igreja evangélica. Evangelho significa que nós estamos aqui dentro para sermos evangelizadores. A palavra eclésia ou eclísia, como queira, na tradução do grego, ela tem a definição como chamado para fora. Nós temos que ter um espírito de comoção ao ponto de atravessar a rua e falar com os nossos vizinhos. Quando Deus diz, Jesus fala em Atos, no capítulo 1, verso 8, permaneceis que até do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder é o Espírito Santo de Deus que vem, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso verdadeiro Senhor e Salvador e Libertador da nossa vida, esse Espírito Santo vem fazer morada dentro de cada um de nós. Antes, nós não tínhamos a capacidade. Hoje nós somos capacitados através desse Espírito que reside dentro de cada um de nós. Porque mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que já opera em nós, esse Deus realiza. Quando eu digo que você tem que atravessar a rua e ir até o teu vizinho, porque o teu vizinho é os confins do mundo para o australiano. Para quem está do outro lado do mundo, o confins da terra é o teu bairro. O que Davi está dizendo aqui, constrói novamente, né? Ajuda Jerusalém, ajuda o teu povo. Essa é a oração do crente. Nós não podemos entrar dentro da igreja e se acomodar, ao contrário, nós temos que ter compaixão, nós temos que ter misericórdia, nós temos que buscar aquelas pessoas, aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus. A visão que esse Deus me deu um dia, não é? Até de colocar o nome dessa igreja, Ministério de Volta a Casa, e diante as ovelhas perdidas e trazei de volta para o meu rebanho, Jesus falando. Quantas pessoas estão perdidas dentro da tua família? Você ama, mas essa pessoa ainda não conhece a Jesus. Quantos colegas de trabalho que às vezes você está discutindo com esse colega e ainda não apresentou Jesus para ele? Você está olhando as indiferenças feitas no dia a dia, né? As incompatibilidades geradas dentro desse relacionamento e está perdendo a oportunidade de ser um André na vida dessa pessoa. Jesus espera isso de cada um de nós. Percebe agora, irmãos, quantas janelas que estão aqui na nossa frente, quantas portas que estão na nossa frente, quantas famílias que estão na nossa frente, aonde que muitos pais estão chorando pelo vício dos seus filhos. Eu peço, Senhor, em forma de oração, que o seu Espírito Santo entre dentro dessas casas como se fosse uma assombração. E manifeste ali o seu poder, Senhor, para que realmente esse choro desses pais que estão aí durando uma noite cesse no amanhecer, Pai, para a honra e glória do seu nome e para a igreja do seu Filho Jesus. Eu peço no lado da casa de vocês, que o Espírito Santo revele as pessoas que Jesus quer. Jesus tem um encontro marcado com cada um de nós, assim como nós um dia encontramos com Jesus. Pedro não foi por um acaso, um perseguidor de cristão. Ele foi um perseguidor de cristão porque um dia estava marcado para que ele encontrasse com esse Deus Salvador, esse Deus libertador que é Jesus. E ter transferido para ele bênçãos sem medidas. Ele quer essa mesma atuação em cada um de nós, assim como um dia nós encontramos com esse Jesus. Ele quer. Há um teólogo que diz que há uma pessoa no mundo que só vai conhecer Jesus por intermédio das suas mãos.
Se as suas mãos estão assim, encolhidas, estende as suas mãos para Cristo. Peça para que o Espírito Santo te dê intrepidez, te dê coragem, te dê ousadia para que você vá e traga essas pessoas para o Senhor Jesus. E observa principalmente as pessoas que estão entrando com problema na vida de vocês. Talvez Jesus quer essa pessoa. E pela sua mão. Amém? Olhe para a nossa comunidade, ó Deus. Cuida, Pai, para cada um que está aqui presente, Senhor. Como também, Senhor, para todos os que eles estão aqui representando, Senhor. Quando nós orávamos ainda há pouco, intercedendo, clamando pelo seu socorro, Senhor, assim como Davi clamou, pedindo ajuda para Jerusalém, que o Senhor construísse muralhas, para que essas pessoas ficassem defendidas ali naquele lugar. Essas pessoas que foram mentalizadas aqui, Senhor, promova, através da vida de cada um, Senhor, um encontro, e que elas possam verdadeiramente ser esse André que o Senhor espera de cada um de nós. Cuide desse lugar, Senhor. Eu aproveito, Pai, e lhe agradeço, Senhor. O Senhor sabe da nossa dificuldade de permanecer aqui nesse lugar, mas o Senhor tem nos honrado. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sou grato a Ti, Senhor, por mais um mês aqui nesse lugar, Senhor. Que abençoe, Senhor, todas as mãos que se estenderam, Senhor, para que realmente essa porta continuasse aberta, Senhor, na proclamação do Seu Evangelho, Pai. Eu peço, Pai, bênçãos sem medidas na vida delas, Pai. Se fecharam-se portas, Senhor, que o Senhor possa abrir. Porque nós sabemos, Pai, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor. Levante ceifeiros aqui nesse lugar, Pai. Coloque dentro do coração das pessoas que adentrarem aqui, Senhor, para que elas possam verdadeiramente colocar a mão no arado e não olhar para trás. Que a Sua palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do Seu reino. Que essas pessoas possam se motivar, Senhor, a trabalhar para a Sua igreja, a viver a Sua igreja, a doar os seus dons, os seus talentos para a igreja do Seu Filho Jesus. Motive-as, Senhor, a cada uma delas desenterrar esses talentos, Senhor, e investir na igreja do Seu Filho Jesus. Essas habilidades que o Senhor destinou a cada uma delas. Oh, Pai amado, apresente, Senhor, conforme já oramos aqui, os dons para eles, Senhor, para que sejam utilizados para as coisas úteis da igreja do Seu Filho Jesus. Salmo 124 diz, em oração: faze o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Concluindo, para o rei Davi só havia uma maneira de lidar com o pecado: encarar o pecado de frente, confessar este pecado e ser perdoado. O Salmo 51 mostra exatamente ele fazendo isso, em contraste com muitas confissões fingidas feitas por muita gente. A oração do novo Davi é de um homem aquebrantado, um homem com um coração sincero. Diz a palavra que Deus o perdoou e o exaltou a uma condição do homem segundo o seu próprio coração. Nós discorremos no capítulo 12 de Samuel. Deus
cobrando esse posicionamento daquilo que desagradou, do mal que Davi fez a ele próprio. Mas Davi reconheceu. No livro de 1 Reis, capítulo 15, verso 5, diz: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Se você deseja arrepender-se verdadeiramente agora de algo que está aí, de alguma maneira entronizado dentro de você, feche seus olhos, não precisa se expor, é você com o próprio Deus. Eu também estou com os meus olhos fechados. Fale com esse Deus. Fale com esse Deus através de uma oração silenciosa aí no seu lugar. Peça verdadeiramente com o coração arrependido daquilo que tem feito com que você, em determinados momentos da tua vida, tenha vergonha desse Deus. Se é pecado que você está cometendo na carne, se você tem desejado coisas que não pode, não deve, se você tem ainda dentro do teu coração, perdão para ser liberado, libera agora. Se acerta com esse Deus. Uma das provas de incredulidade com relação a esse Deus é a falta da liberação de perdão. A falta de liberar perdão vai levar muitas pessoas para distante do nosso Deus, para o inferno, que aquilo, conforme eu sempre digo, inferno não é necessariamente um lugar, mas é viver a eternidade longe desse nosso Deus. Arrependa-se agora verdadeiramente dos seus maus feitos. Fale com esse Deus. Ele está aqui agora te ouvindo. Abra o seu coração para Ele. Abra. Senhor, eu não tenho coragem, Pai, eu não tenho tido coragem de ser a sua igreja lá fora. Eu consigo ser a sua igreja somente dentro do templo. Permita-me, Pai, que eu tenha mais ousadia, que eu não fique pregando somente para crente, Senhor, ficando mandando essas mensagens pelo WhatsApp, só para crente, Senhor. Que eu possa ter a coragem de ir àquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Que eu me predisponha em pregar o Evangelho em tempo oportuno ou em tempo inoportuno, Senhor. Que eu tenha olhos voltados, Senhor, para a salvação dessas pessoas, que a salvação dessas pessoas só é encontrada em Cristo Jesus. Me capacite, Pai, me capacite, Senhor. Perdão, meu Deus, por toda incredulidade, pela falta de perdão que eu ainda não liberei àquela pessoa que me fez um mal lá atrás, que às vezes eu me pergunto, Senhor, ela deve ter até esquecido e eu ainda mantenho isso vivo dentro do meu coração. Eu entendo agora, Senhor, que essa é a isca que o diabo usa, Senhor, para me afastar de Ti, para fazer com que eu não viva a eternidade do Seu lado. Que eu possa, Senhor, me arrepender de não ter liberado esse perdão, Senhor, e que essa semana eu possa apresentar esse testemunho para o Senhor e para essa vida, porque talvez através desse meu arrependimento e dessa procura que eu vou fazer para essa pessoa, é a salvação dessa pessoa que o Senhor está me dando a capacitação de André para que eu possa apresentar Jesus a ela. Peça para Deus, peça para Deus, peça para Deus as coisas que estão ainda invisíveis para ti, as coisas que está fugindo da revelação da palavra dele para você. Peça. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, aquele que bate a porta será aberta.
Esse Deus, Ele quer exatamente a nossa dependência. Ele quer nos dar bênção sem medidas. Revise o teu comportamento diante desse Deus. Vigie a sua vida. Vigie a sua vida. Dê maior testemunho para esse Deus e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Apresente Deus através das suas atitudes. Nós sabemos que o pecado já não tem mais lugar na vida do crente. Essa oração que o Espírito Santo inspirou para que Davi, num determinado momento, escrevesse, é para que realmente nós possamos ter o mesmo coração dele, porque ele era humano igual a nós, mas Deus substituiu esse coração que adulterou, que mentiu, que matou, para um coração igual ao do nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém.